Opiniões fortes. O elenco semanal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Opiniões Fortes de hoje. Já sabe que conto consigo aí do outro lado todas as semanas aqui neste espaço de todos nós. Gostaria de começar hoje comentando, partilhando um bocadinho daquele que foi o acontecimento que marcou estes dias, a morte do líder ou do ex-líder cubano Fidel Castro, também chamado El Comandante. Diversas foram as opiniões e reações, tanto aqui em Cabo Verde como pelo mundo fora. Gostaria de começar com um pequeno pormenor que me tem chamado muita atenção e algo que me tem vindo à mente repetidas vezes nesses dias, quando ouço falar do líder cubano e quando vejo e leio as diversas reações. Quem estudou um bocado de história e quem viu, sobretudo quem viu o filme Alexandre o Grande, terá visto e terá percebido como a sua morte é envolvido numa áurea de mistério. Não se percebe bem como é que ele morreu, se terá sido envenenado, se foi um complô. Ora, um seu general, o Ptolomeu, no filme, e quando perguntado pelo escriba qual é a verdade sobre a morte do grande imperador, e então Ptolomeu diz: a verdade nunca é simples. A verdade é que o matamos. Com o nosso silêncio, nós consentimos porque não tínhamos mais nada a ganhar. Os sonhadores nos cansam, diz ele, e ainda acrescenta: os sonhadores devem morrer porque senão eles nos matam com os seus malditos sonhos. Longe de mim tentar comparar, absolutamente não quero comparar Fidel Castro e Alexandre o Grande, até porque viveram em épocas e contextos diferentes e também as façanhas são diferentes. Mas uma figura como Fidel Castro, um sonhador como Fidel Castro, não pode passar despercebido na história, porque de facto ele marcou uma época, marcou a história. Uma figura controversa. Sonhou um mundo melhor, sonhou uma Cuba melhor, também empurrado por ideais e pela utopia e por alguma utopia socialista. Ele tentou fazer uma Cuba e um mundo melhor, até teve intervenções na Angola. Muitos idealistas e seus acérrimos defensores não gostam, por exemplo, de lembrar deste episódio quando ele foi associado à lista dos homens mais ricos do mundo. Ora, sobre isso nós não sabemos se foi, se é ou não verdade. O que sabemos é que, de facto, ele lutou, entregou a sua vida pela sua causa revolucionária, como ele dizia, mas permanecem esses pontos obscuros na vida desse sonhador. Vale a pena perguntar então, além de toda esta exaltação da sua figura, que resistiu a tantos presidentes americanos, que fez isso, fez aquilo, vale a pena perguntar, e vendo a vida dos cubanos, aquilo que tem acontecido em Cuba, se realmente, às vezes, os sonhos pessoais dos homens, dos ditadores, correspondem aos sonhos, aos desejos e aos anseios do povo. Em tempos idos, acompanhei o blog da cubana Yoani Sanchez durante algum tempo, e ela que foi muitas vezes associada aos serviços secretos americanos e foi apresentada muitas vezes pelo governo cubano como uma desordeira. E ela fazia alguma impressão quando ela falava da racionalização do açúcar, por exemplo, uma coisa que para nós só é pensável no mundo imaginário, que nós em Cabo Verde, inclusive, já passamos por isso, mesmo que tenha sido em outros moldes. Ora, essa Cuba que parece ter parado no tempo faz impressão a todos nós que vemos de fora. Então, para que não seja só assim uma opinião superficial, é preciso também ouvir o que os cubanos pensam.
Muitos amigos cubanos com quem tenho falado nesses dias dizem que, afinal, não mudará nada, que a morte de Fidel Castro não constitui uma grande mudança no panorama político e na forma de governar a ilha, porque, segundo eles, a família Castro encontrou formas de se perpetuar no poder. Uma coisa é certa, os ditadores passam, também os sonhadores passam, a história faz o seu percurso normal e nós estaremos à espera para ver até quando essa situação irá subsistir. Acompanhei também com muito interesse o desenrolar da apresentação e o debate sobre a volta do Orçamento de Estado 2017. Espero que não tenham logo exclamado interiormente ou que tenham pensado inconscientemente e que perda de tempo, porque para qualquer cidadão que se preze e que esteja atento às coisas do seu país, a coisa pública, a apresentação e discussão do orçamento na Assembleia Nacional é um momento imperdível. É claro que, infelizmente, há situações e há factos extras que prejudicam e enturvam a clarividência que se quer e que se quereria num momento fundamental como é a discussão do Orçamento de Estado. Quesilhas políticas, discussões inúteis e estéreis que não levam a nada e que, de facto, não deixam tempo para esclarecer como se devia a opinião pública e os diversos intervenientes. Ora, no meu caso, eu gostaria de focar três pontos que chamaram a minha atenção. O primeiro ponto tem a ver com a despesa pública. Constata-se que a despesa pública engole sempre uma fatia não indiferente e considerável do orçamento. Ora, talvez seria já tempo de todos nós cabo-verdianos começarmos a exigir mais e melhor serviço público. Exige exatamente um serviço que se presta ao cidadão. Desde a coisa mais simples, desde o atendimento nos balcões das instituições até aos responsáveis que ocupam esses cargos. Seria hora, então, talvez, de passarmos a aplicar mais na prática aquelas teorias da avaliação e mais rigor naquilo que se quer do serviço público. O segundo ponto tem a ver com a segurança e é também uma fatia considerável. O que nós sabemos e o que nós percebemos e sentimos no dia a dia é que os cabo-verdianos, eu e todos nós cabo-verdianos, estamos ansiosos por maior segurança no país, já que de facto o clima de insegurança e de medo são uma constante e tem de facto causado muitos dissabores a muitas famílias e a muita gente aqui em Cabo Verde, sobretudo nos centros do país. Ora, e é caso para se perguntar, insistir-se-á só em meios públicos e no reforço do policiamento, ou então teremos a coragem de ir nas causas mais profundas da insegurança e da violência que se fazem sentir no país. Iremos ter coragem de avaliar, descobrir e tentar sanar as causas profundas que estão por detrás da insegurança, tal como a justiça social, oportunidades para todos, melhores e maiores lugares para ocupação dos tempos livres, a educação, que é a pedra fundamental também para talhar, para moldar os espíritos, falando de espíritos, uma educação que sirva também, que inclua, que coloque, que dê aos jovens maiores ferramentas de interpretação do próprio mundo, mas também valores morais e espirituais que muito faltam à nossa juventude e estão, de facto, se sente a influência e a falta desses valores. O terceiro ponto tem a ver com a economia, mas aqui fica só o augúrio de que as medidas anunciadas no que toca às empresas e ao investimento privado façam alavancar o emprego para que as famílias cabo-verdianas possam sair do sufoco a que têm sido remetidas e que haja maior e melhor emprego e também melhor sustento para todas as famílias.
E, finalmente, as eleições na UNTCCS deram-nos a senhora Joaquina Almeida como a nova secretária-geral. Muitos esfregaram as mãos por ser uma mulher. Ora, está provado de que ser mulher não basta, é preciso ter competência. Para mim também isso conta. Então, uma leitura atenta da sua plataforma eleitoral diz isso mesmo, que ela é uma mulher competente, que tem um vasto currículo e conhece os cantos da casa. Portanto, o longo trabalho feito e os longos anos de Júlio Ascensão Silva tem em Joaquina Almeida também uma pessoa capaz de dar novo vigor e de continuar a luta. O Cabo Verde e os trabalhadores cabo-verdianos só têm a ganhar. Portanto, os nossos votos que a senhora Joaquina Almeida seja bem sucedida na UNTCCS para o bem de Cabo Verde, para o bem de todos os trabalhadores. Termino por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.